Buenas. Nessa sessão, nós vamos discutir uma questão que é muito abordada quando a gente está avaliando projetos diferentes de investimento, que é a questão de usar a mesma ou diferentes taxas mínimas de atratividades ou o mesmo ou diferentes custos de capital. A realidade é o seguinte: se eu tenho projetos com riscos diferentes, eu deveria usar taxas mínimas de atratividade ou custos de capital diferenciados, justamente para refletir os riscos que estão naquele fluxo de caixa, que muitas vezes diferem do risco típico que a empresa ou a organização está correndo ou costuma fazer. E aí começa a acontecer distorções se você começa a aceitar, por exemplo, projetos mais arriscados do que você costuma ou menos arriscados do que você também está habituado. Então, depois de um tempo, é o que a gente vai ver, a empresa vai mudar de cara. Para mostrar isso daí, vamos ver o seguinte exemplo. Então, eu montei aqui, é a mesma empresa, então aqui a empresa na data 1, a gente vai selecionar projetos de investimento para ela e no decorrer de 3 períodos. E aí vamos ver o que vai acontecendo com o risco dessa empresa. Então vamos lá. Vou pegar aqui, vamos supor o seguinte, que a empresa ela já tem projetos aqui, é uma empresa que os riscos, o grosso dos riscos estão sendo incorridos aqui, na escolha dos seus ativos. Então, os riscos dos projetos aparecem ou eles moram nos ativos, nos investimentos realizados. Então, sempre que a gente vai fazer um novo projeto de investimento, a gente vai acabar aumentando aqui os ativos, claro, desde que seja um projeto de investimento que traga mais capital de giro, ou máquinas, equipamentos, outras instalações, aquisições de outras empresas. Acontece muito isso, você adquire uma outra empresa e acaba aumentando o risco da sua corporação. Isso é muito comum com algumas empresas que começam a construir conglomerados e não percebem que tinha, por exemplo, um negócio bastante estável, tranquilo, e quando começa a construir um conglomerado, aumenta o seu risco sem ela perceber, e a organização que era estável, madura, rentável, acaba ficando justamente instável, os resultados variando enormemente, perde qualidade de crédito e acaba até entrando em estresse financeiro. Então vamos lá, vamos ver, os riscos aparecem aqui e vamos dizer que eu vou representar o risco com bolinhas ou com asteriscos. Então eu vou colocar aqui um asterisco, que é o risco típico, por exemplo, dessa empresa. Poderia colocar uma medida, essa medida de risco, depois quem quiser pode usar, por exemplo, o beta do CAPM como uma medida de risco, ou o desvio padrão, ou a volatilidade como medida de risco, pode escolher. Eu chamei de asterisco aqui só para a gente ter uma referência, não esquentar a cabeça com a questão qualitativa, ou aliás, quantitativa. Muito bom, então a gente vai ver a seguinte situação. Eu vou apresentar para vocês aqui perfis de projetos de investimento. Então eu vou desenhar aqui 2 projetos de investimento. O projeto, um projeto aqui, e o outro projeto, deixa eu desenhar direitinho aqui, ele vai estar aqui. Então, esse projeto eu vou chamar de A, e esse projeto aqui eu vou chamar de B. Tá joia? O projeto A tem essa rentabilidade aqui, por exemplo, 9%. O projeto B tem essa rentabilidade aqui, vou dizer 12%. E o risco, vamos dizer,
o projeto A é um projeto que tem risco típico da empresa, então tem um asterisco. E o projeto B é um projeto mais arriscado. Então, é um projeto que tem 2 asteriscos. E aí é o seguinte, tem o perfil de risco e retorno dos projetos. Como é tomada a decisão quando você tem, por exemplo, usa somente custo de capital, um WACC ou uma TMA para todos os projetos? Então, você faz isso aqui, ó. A gente usa, por exemplo, uma taxa mínima de atratividade, uma TMA. Então, eu vou colocar aqui, ó, a TMA, ou alguns podem chamar de WACC, o custo médio ponderado de capital, beleza, tanto faz uma ou outra. Então, é uma taxa mínima de atratividade ou um custo capital igual para todos os projetos, sem considerar a diferença nos riscos. O que acontece? Se você usa uma TMA sem ajustar por risco para todo mundo, a gente vai aceitar o projeto aqui, nesse caso, que tem um retorno projetado maior do que o custo de capital. Então, uma coisa que é importante, como eu estou falando aqui de projeto, isso aqui são projeções. Então, são valores esperados. Então, tudo isso daqui, estava aguardando para agora, não quer dizer que vai acontecer, tem risco. Então, são valores esperados. Aqui, cada uma delas são projeções. Vou colocar aqui a TMA aqui. Vamos dizer que vai ficar igual aqui para todo mundo. Se alguém quiser subir um pouco a barra, baixar a barra, dependendo do período. TMA, taxa mínima de atratividade, ou custo médio ponderado de capital, pode considerar um como outro aqui, sem problema. O que acontece? Então, eu tenho esse valor esperado de retorno do projeto B maior do que a TMA. O retorno esperado do projeto A, ele tem um retorno menor do que a TMA. Então, eu vou aceitar o projeto B. Aceitando o projeto B, por quê? Porque ele tem um retorno maior do que a taxa mínima de atratividade. Então, por exemplo, eu vou fazer agora o projeto B. Então, vou investir aqui no projeto B. Ele vai aqui para o meu ativo, esse investimento. Só que ele é mais arriscado do que a gente costuma fazer. Então, o risco da empresa vai ganhar mais um asterisco aqui. Então, não vai ser uma empresa de risco 1, vai ser uma empresa de risco 2. Muito bom. Isso se a gente usar a TMA igual para todo mundo. No segundo ano, então, o que acontece? É a mesma empresa. Então, está aqui a mesma empresa na data 2. E agora tem outros 2 projetos. Então, venho aqui e vou colocar uma situação aqui semelhante. Então, vou colocar aqui também, vou colocar aqui 8%, para a gente variar aqui. Esse daqui eu vou chamar de projeto C. E aqui eu vou colocar com uma taxa aqui. Também projeto D, com um retorno aqui de 11%. Também, esse projeto A tem risco um asterisco, que é o que a empresa costumava fazer, e o projeto D, ele é mais arriscado que o projeto B. Então, ele tem 3 asteriscos aqui de risco. Então, ele tem um risco a mais, uma medida de risco a mais do que a gente tinha com o projeto B. Como é que fica, então, a situação da empresa? A empresa, ela agora tinha 2 asteriscos aqui, ela já tinha o projeto B,
que a gente fez no ano passado. E agora, o que acontece? Eu vou colocar aqui qual dos dois projetos a gente vai fazer. O retorno do D é maior do que a taxa mínima de atratividade. Então, a gente vai fazer o D, porque ele tem o retorno maior do que a taxa mínima de atratividade. Então, vou fazer o projeto D, da mesma forma que a gente fez anteriormente, só que ele é mais arriscado que a gente já estava fazendo. Então, veja que a gente já tinha subido o risco, esse é mais arriscado. Vamos aumentar mais um asterisco aqui. Vamos chegar aqui no terceiro ano. Terceiro ano, novos projetos para fazer. Então, aqui está aqui nossa própria empresa. Vejam que as cores aqui, ó, da migração da empresa já tem uma mensagem subliminar. O que acontece? Mesma história. Agora eu vou fazer aqui o projeto E, seguindo aqui a nossa sequência. Também é um projeto de um asterisco, é o que a gente costumava fazer. Vou colocar aqui uma taxa de 7%. E aqui o projeto F, também um pouco acima aqui da TMA, com retorno de 10%. E o projeto F vamos dizer o seguinte, ele ainda é mais arriscado que o projeto D, que era 3 asteriscos, agora esses são 4 asteriscos. Então, o que acontece aqui na empresa? A empresa já tinha aumentado o risco dela, por causa dos projetos, ela já era uma empresa aqui, ó, de 3 asteriscos, ela já tinha na carteira dela que estava lá com o projeto B, o projeto D. E agora, qual que é a decisão? Mantendo uma única taxa mínima de atratividade para todos os projetos. De novo, escolher o projeto aqui de maior risco, porque o retorno dele, retorno esperado, é maior do que a taxa mínima de atratividade. Aumentou, colocamos o projeto F aqui nos ativos e aumentou ainda mais o risco. Então, repare o que está acontecendo. Como eu uso a mesma taxa mínima de atratividade para todos os projetos, para o A, para o B, para o C, D, assim por diante, independente do risco, ou seja, sem ajustá-la pelos riscos, sem ajustar a TMA pelo risco, eu acabo naturalmente escolhendo os projetos mais arriscados. Projetos mais arriscados, eles costumam ter taxas de retorno esperadas maiores que os projetos menos arriscados. Isso é uma coisa natural. E, invariavelmente, você acaba escolhendo esses projetos porque, se você não ajustar o risco na TMA, você acaba naturalmente escolhendo eles. Foi o que a gente fez aqui. E vai aumentando cada vez mais o risco que tem dentro dos nossos ativos. Aumentando o risco quer dizer maior chance das coisas darem errada, maior chance de você ter perdas e não ter, primeiro, não conseguir recuperar, ter o ganho que você queria, afinal, se é mais arriscado, quer dizer que você pode perder, não obter aquele ganho que você espera. E mais, para cada um desses projetos, vocês foram fazendo captações. Então, faz aqui a captação para o projeto B, aqui é a captação para o projeto D, e aqui faz a captação. Estou colocando como dívida, mas pode ser também como capital próprio, como o equity aqui. Mas só para mostrar que vocês podem estar ainda captando dinheiro via dívida para financiar esses projetos, para fazer esses projetos, o que ainda fica a situação pior, porque aí esses projetos, como são mais arriscados, se o risco acontecer, você não vai ter os ganhos que estava esperando, e ainda tem que pagar aqui os juros, o compromisso da captação que você fez para esse projeto.
Isso a gente viu até no caso, por exemplo, das refinarias, alguns projetos de investimento de refinarias da Petrobras, que investiu aqui, são projetos de alto risco, eram projetos de alto risco, não deram o retorno, necessitavam de mais capital, e aí a Petrobras ainda se viu na seguinte situação: puxa, eu não tenho o ganho aqui do projeto e eu ainda tenho que pagar essa dívida aqui que eu contraí para fazer o projeto. É o pior dos mundos. Então, quando a gente usa a mesma TMA para todos os projetos, ou seja, quando a gente não ajusta a TMA, a gente corre essa possibilidade de aumentar cada vez o risco da empresa e, consequentemente, colocá-la, se o risco acontecer, e pode acontecer, colocar a empresa em situação de estresse financeiro. Como eu falei agora, por exemplo, o caso da Petrobras, que foi colocando o dinheiro em cada vez projetos mais arriscados, e com isso o risco aconteceu, ela precisou de mais recursos e precisava pagar ainda a dívida que ela captou ali. É o pior dos mundos. Então isso é um cuidado e acontece naturalmente. Por isso a gente não pode, vou repetir de novo, não pode usar a mesma taxa mínima de atratividade para projetos de riscos diferentes. A gente tem que ajustar a taxa mínima de atratividade ao risco. Então, essa curva, ou essa reta verde aqui, é a taxa mínima de atratividade, ou o WACC, ajustado ao risco, ou ajustada ao risco, se falando da TMA. O que acontece quando a TMA é ajustada ao risco? Nesse caso aqui, o que acontece? Menor o risco, menor a TMA. Maior o risco, maior a TMA, maior a taxa mínima de atratividade ou maior o custo de capital. Nesse cenário, veja o seguinte, aqui eu não aceitaria o projeto B. Por quê? Porque a taxa mínima de atratividade ajustada para o risco está aqui em cima. Então, o B tem um retorno menor do que a taxa mínima. Não faço B. O A é o que eu faria. Por quê? O retorno dele é maior do que essa taxa mínima ajustada ao risco. Se eu fizer o A, o que acontece? O A é risco 1 asterisco. Eu sou também 1 asterisco. Então, estou mantendo o risco igual ao da empresa. Então, não mudo aqui o risco, o perfil de risco do negócio. Tem problema mudar o perfil de risco do negócio? Não, desde que isso seja uma decisão consciente e não um problema, um equívoco na tomada de decisão, por usar a mesma taxa mínima de atratividade para diferentes riscos. A mesma coisa a gente vai ver sempre que a gente fizer aqui. Então, para cada um dos projetos, vejam que a gente escolheria os projetos aqui diferentes, aqueles de menor risco. Por quê? Porque quando a gente olha o custo de capital ou a taxa mínima de atratividade que são ajustadas ao risco, os projetos de menor risco têm um retorno maior do que aquilo que eu queria. Então, esses projetos, no caso aqui do C e do E, seriam os bons que eu faria. Enquanto até os mais arriscados, é o que vocês estão vendo aqui, eles têm um retorno muito inferior à taxa mínima ajustada ao risco. Quer dizer, eu errei muito ao considerá-los usando a mesma taxa mínima. Então, quando eu ajusto ao risco, eu faço outros projetos, não mudo o perfil de risco da empresa. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter sempre aqui, sempre que vão considerar diferentes projetos com diferentes riscos. Então, tem que ajustar a taxa mínima de atratividade? Tem. Ou ajustar o custo capital, o WACC.
justamente para não acabar transformando o perfil de risco da empresa. É o que eu comentei, costuma-se muitas vezes a empresa começar a fazer fusões e aquisições. Uma fusão e aquisição é um projeto de investimento, não muda nada disso. Você vai fazendo aquisições de empresas que às vezes você vai olhando, puxa, ela é mais atraente, olha que retorno esperado maior. Retorno esperado maior é porque ela tem um risco maior. E aí você está aumentando o perfil de risco que você está acostumado. E muitas vezes você nem sabe gerenciar isso. E acaba tomando decisões erradas e comprometendo ainda mais a saúde da empresa e acelerando o processo de estresse financeiro. Tá ok? Então, as taxas mínimas de atratividade devem ser ajustadas ao risco? E a resposta aqui é um retumbante sim. Sim e sempre. Aliás, em finanças, retorno e risco, retorno esperado e risco andam sempre juntos e eles têm que sempre ser ajustados. Toda análise de investimento tem que fazer algum ajuste ao risco, senão a gente invariavelmente vai cometer algum erro e acabar aceitando coisas mais arriscadas do que queria, ou até às vezes ao contrário, menos arriscadas do que está desejando. Muito bom, pessoal. Espero que tenham entendido o problema que ocorre quando a gente usa diferentes taxas de retorno, mínimas de rentabilidade, quando o risco é diferente, e o cuidado que você tem que ter na análise do projeto para não cair nessa armadilha de usar a mesma TMA ou o mesmo WACC, mesmo custo de capital, para todos os projetos que são riscos diferentes. Tá bom? Até mais!